Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar do livro Circe, de Madeline Miller. Madeline Miller também é a autora do livro A Canção de Aquiles e ambos já foram traduzidos para português. A Canção de Aquiles está publicado pela Bertrand Editora, se eu não me engano, e Circe foi publicado no final do ano 2020 e está publicado pela Minotauro. Portanto, façam favor de ir à procura destes livros, especialmente se vocês gostam de mitologia grega romanceada. Para adultos, porque os livros do Percy Jackson são mitologia grega, entre outras mitologias, mas são para crianças. Estes são mesmo para adultos. Este livro, Circe, segue a história exatamente da bruxa Circe, que nós conhecemos através da história de Ulisses. Foi a bruxa que enfeitiçou tanto Ulisses como os seus... ou que tentou enfeitiçar Ulisses, mas enfeitiçou os seus homens, transformou-os em porcos, quando eles encontram a ilha dela, quando estão a caminho de Ítaca, de volta à casa, depois de terem saído da guerra, depois da Guerra de Troia ter terminado. Ora, muitos de nós conhecemos esta história precisamente porque ela está referida no livro Ulisses, da Sofia de Melbrenner. Houve quem também tivesse lido a Ilíada. Eu ainda não cheguei a esse ponto da minha literatura, ainda não tive paciência para ler nem a Ilíada, nem a Odisseia, nem nada do género. Agora estou confusa, não sei se a história do Ulisses está na Ilíada, se está na Odisseia. Corrijam-me em qual dos dois é que ele está, porque eu agora não tenho muito bem a certeza. Mas enfim, todos nós conhecemos a personagem de Circe na perspectiva do Ulisses, mas Madeline Miller vai-nos trazer a personagem de Circe como uma personagem individual. Uma mulher muito poderosa e que acabou por aprender a ser dona do seu próprio poder e de se aperceber do seu próprio valor. Ora, este livro começa precisamente no palácio do titã Hélios, que é o pai de Circe, onde Circe sempre se sentiu um bocadinho posta de parte por parte de toda a sua família, das irmãs, que eram também bruxas como ela, da mãe, que não gostava dela. Circe era considerada muito feia, porque não era... parecia que não era uma filha de um deus. Pronto, é a descrição que a autora dá a Circe, é que parecia que ela parecia mais humana do que Deus. A única coisa que a diferenciava dos humanos era exatamente a cor dos seus olhos, que eram dourados, mas ela sempre foi muito detestada e muito posta de parte pela família. Durante a sua adolescência, juventude, a Circe comete um crime, que eu não vou dizer o que é, ou vai de encontro às regras impostas pelo titã Hélios, e como castigo é ostracizada e posta em isolamento na ilha de Aiaia, onde ela terá que viver todo o resto da sua vida, e aí vive durante 300 ou 500 anos ou mais ainda. Ora, é exatamente nesse período em que ela está de castigo e isolada na ilha de Aiaia que nós encontramos Circe e vamos acompanhando Circe ao longo de toda a sua história, em contacto e onde vai encontrando as várias personagens da mitologia grega que nós tanto conhecemos, incluindo o Ulisses. Pronto, entre muitas que ela conhece, entre muitas histórias e entre muitas lendas e muitos mitos, também está incluído o Ulisses aqui neste livro, e a forma como é que... e toda esta parte da história, ou toda esta parte da mitologia, na perspectiva da Circe. O que é que eu gostei neste livro? Gostei no facto de Circe ser representada não como uma deusa, mas sim como uma pessoa humana, uma mulher humana com sentimentos, impulsos, motivações, falhas muito humanas, que era aquilo que a diferenciava da sua família, porque pelo facto de serem deuses, por terem sangue de deuses, a família sempre se considerou muito superior, enquanto Circe sempre se considerou não igual aos humanos, mas nunca houve aquele distanciamento que a família gostava de fazer. Aliás, Circe sempre se sentiu muito curiosa em relação aos humanos e sempre quis aprender muito com eles. Obviamente, um bocadinho mais tarde percebe-se que não é bem assim, que os humanos que ela idealizava existiam alguns, mas não eram assim tantos, portanto também é um processo de aprendizagem para ela, mas acaba por ser uma história interessantíssima, porque Circe acaba por ser uma mulher que vai aprendendo com os seus próprios erros e que vai apercebendo de quando é que está errada e quando é que está certa, e a lutar por aquilo que tem, porque ela foi expulsa para Aiaia, para a ilha, mas aprende a lidar com aquilo e aprende a retirar o melhor proveito de uma má situação. Pronto, é aquilo que ela faz. Ela percebe que está de castigo, vamos tirar bom proveito desta péssima situação. E é neste processo em que nós vemos Circe
crescer. Eu adorei a personagem, adorei a forma como a autora a descreveu, como é que conseguiu incorporar a parte da mitologia com esta parte da biografia da vida de Circe, de quem é que ela era, ou quem é que, neste caso a autora imagina a Circe ser enquanto pessoa, ou enquanto deusa, ou enquanto mulher, neste caso. Gostei muito da descrição da aprendizagem dela, em quem é que pode confiar, o que é que pode fazer, como é que ela adquire a sua magia, o que é que ela faz com a sua magia. Eu acabei por dar a este livro 4 estrelas única e exclusivamente por uma razão. Ao contrário daquilo que aconteceu com a Canção d'Aquiles, que eu amo do fundo do coração, eu acho que Circe foi um livro um bocadinho mais complicado de empatizar com a personagem no início, precisamente porque Circe é uma personagem humana. Nem vou dizer que ela tem muitas falhas, nem que tem defeitos. Não, ela é uma personagem humana. Ela tem sangue de deusa, mas ela não age como se fosse uma deusa. E eu acho que eu comecei a ler este livro na expectativa de ver a história de uma deusa, e quando me apercebi que ela se comportava mais como humana, fiquei assim um bocadinho naquela de eu não estou a conseguir muito bem empatizar com esta personagem. Tive ali situações em que ela estava a ser extremamente mesquinha, mas eu tive que voltar aqui um bocadinho atrás a pensar, será que eu nesta posição também não estaria a ser mesquinha? Será que isto não é exatamente a atitude que um humano teria em relação a esta situação? Portanto, acabei por entrar neste processo de anda para a frente, anda para trás, o que é que eu penso, o que é que eu não penso, o que é que eu acho desta personagem, que foi um processo muito, muito engraçado. No que toca ao facto de ter dado 4 estrelas, é precisamente que eu demorei um bocadinho a empatizar com a personagem, até que cheguei a um ponto em que acabei mesmo por empatizar e entrar um bocadinho na onda da ligação com a personagem, mas até chegar a esse ponto demorou um bocadinho mais, que foi uma coisa que não aconteceu com a Canção d'Aquiles, sobre o romance de Aquiles com o companheiro, Patroclus. Mas mesmo assim, adorei a história, adorei o livro, acho que Circe é uma personagem fascinante e tudo aquilo que a Madeline Miller queira escrever dentro da mitologia grega, garanto-vos que eu vou pegar, porque eu adoro a escrita dela e adoro a interpretação que ela faz com estas personagens e com esta mitologia. Se já leram o livro de Circe de Madeline Miller, digam-me o que é que acharam. Se ainda não leram, acham que seria uma história interessante para pegar? Comentem, partilhem, digam-me o que é que acharam. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!